Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 17 de novembro, 4 horas da tarde, temos o prazer de informarles que temos um convidado muito especial, o professor Humberto Bortolossi, professor da Universidade Federal Fluminense de Rio de Janeiro, que hoje nos vai apresentar e nos vai conversar sobre o que é a matemática ao final, que cara ela tem. E tem de surpresa o gatinho por aí que vai ingressar. Tá, pessoal? Então, por favor, eu peço que desliguem os microfones e eu vou ceder a palavra para a nossa aluna Luísa. Luísa, com você. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. O palestrante de hoje é o professor doutor Humberto José Bortolossi, possui graduação em licenciatura em matemática pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em matemática pelo INPA e doutorado em matemática pela PUC do Rio de Janeiro. É professor associado da Universidade Federal Fluminense e professor bolsista do Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, atuando em cursos de graduação presencial e à distância, especialização e mestrado profissional. É coordenador do Instituto GeoGebra, no Rio de Janeiro, membro do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática e membro da equipe do projeto Um Livro Aberto. Atualmente, é coordenador da residência pedagógica para o núcleo presencial em Física e Matemática. Tem se dedicado à questão do ensino de matemática e estatística com o uso de recursos computacionais e a concepção de livros didáticos para o ensino médio. Suas linhas de pesquisa são planejamento energético, otimização não convexa, computação científica, operação ótima de sistemas hidrotérmicos, ensino e aprendizagem da matemática em ambiente computacional e informática no ensino da matemática. Participa dos projetos de pesquisa Projeto Livro Aberto de Matemática, Conteúdos Digitais para o Ensino de Matemática e projetos de extensão Programa da Licença Matemática, entre outros. Recebeu pela Universidade Federal Fluminense o Prêmio de Excelência em Docência, Prêmio Semana de Desenvolvimento Acadêmico em 2015 e 2016, e pela orientação de Rogério Vaz de Almeida Júnior, recebeu o segundo lugar do Prêmio Vasconcelos Torres de Ciência e Tecnologia. Pela Universidade Estadual Paulista e Universidade Federal do Espírito Santo, foi premiado no 3º Festival de Vídeos Digitais Educação Matemática. Teve menção honrosa no Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro e possui laurea acadêmica pela Universidade Estadual de Maringá. Agora, passamos a palavra para o professor doutor Humberto José Bortolossi. Muito bem, boa tarde a todos. Começo agradecendo a presença de vocês e também agradeço, né, o convite do Ivan de poder estar falando com vocês. Então, eu vou projetar a minha tela, é um PowerPoint. A Windows. Acho que vocês já estão vendo, sim? Ok, sim. Deixa eu contar a história da onde a minha fala de hoje nasceu, né? Então, o INPA, né, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e o SESI, né, que trata da indústria, consideraram, numa certa época, né, por volta de 2010, a construção de um museu da matemática no Rio de Janeiro. Né? Então, era uma parceria entre indústria e INPA, né, para produzir um museu da matemática para o público em geral, né, não era para especialistas. E assim, né, então tinham dois agentes na mesa, o SESI, com a concepção que o SESI tinha do que é matemática, e a gente lá, do grupo organizado pelo INPA, que tinha também a sua concepção de matemática, né? Então, num certo momento, a gente achou por bem fazer uma apresentação do que a matemática é, do ponto de vista do pessoal que é da matemática, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês tem origem nessa situação, no sentido de sensibilizar o pessoal da indústria, o pessoal do SESI, para como que um matemático vê a matemática. É claro que desde lá eu juntei mais elementos, conversei com várias pessoas, então a apresentação evoluiu, né? E é o que vocês vão ver
nos 50 minutos seguintes. Tá bom? Bem, se seu irmão mais novo, né, ou sua tia, ou seu tio te perguntasse o que é matemática para você, né? O que você responderia? Então, não sei se vocês já pensaram isso, né? Vocês vivem matemática, fazem matemática, ensinam matemática, mas já pensaram numa resposta para essa pergunta? O que matemática é? Matemática é 3 pontinhos, né? Bom, o professor Tujá, em Porto Alegre, fez essa pergunta para 58 alunos do 3º ano do ensino médio. Então, observo que são alunos do final do ciclo escolar. Passaram por ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, vão entrar possivelmente na universidade. E o que eu vou apresentar para vocês aqui são as respostas dadas pelos alunos e alunas do professor Tujá, lá no Rio Grande do Sul, né? Olha só, fórmulas 1, cálculos medidas 1, exatidão 2, cálculos mais problema 2, outros 2, cálculos mais lógica 3, não sabem 12, cálculos mais números 35. Esse soma aqui não quer dizer que os alunos falaram que matemática é soma é a soma das frequências aqui. Então, observem a resposta dada por alunos que completaram o arco básico, né, da escola, né? Então, será que matemática é isso mesmo? É essencialmente trabalhar com fórmulas e números? Pelo menos essa é a percepção desses alunos. E eu não sei, eu acho que se vocês olharem no entorno de vocês, os colegas que não são da área de exatas vão pensar mais ou menos assim, né? Você está lá no barzinho, na pizzaria, tem que dividir a conta. Toma aí, você que é matemático, né? Você faz a conta, né? Muito do senso comum é que matemática é fazer contas, é trabalhar com fórmulas. Mas será que é isso mesmo, né? Bem, um lugar onde você pode procurar a definição de coisas é no dicionário. Então, eu estou mostrando para vocês aí o que o dicionário Ruais traz para o verbete de matemática. Ciência que estuda por método dedutivo objetos abstratos, números, figuras, funções e as relações existentes entre eles. Eu já observo que o próprio dicionário já dá uma acepção, né, dá um significado para a matemática que é bem diferente do senso comum, né? O segundo lugar que você vai para tentar achar o que significa alguma coisa é onde? Na Wikipedia. Então, olha como que a Wikipedia define o que matemática é. Então, tem aqui os termos gregos, né? Tá certo? É a ciência do raciocínio lógico e abstrato. A matemática estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas e variações. Um trabalho matemático consiste em procurar por padrões, formular conjecturas e, por meio de deduções rigorosas, a partir de axiomas e definições, estabelecer novos resultados. De novo, bem diferente do senso comum. Algumas palavras-chave eu estou destacando em azul, porque eu vou sistematizar depois, né? Aí você vai na Wikipedia em alemão. Matemática é a ciência que se desenvolve a partir da investigação de figuras geométricas e cálculo com números. Aqui tem uma frase interessante. Não existe uma definição de matemática que seja aceita universalmente. De fato, comunidades diferentes vão dar definições diferentes para que matemática é. Mas a Wikipedia em alemão continua. Hoje ela é descrita como uma ciência que investiga estruturas abstratas, que é criada por si mesma a partir de suas propriedades e padrões. Aqui está a acepção pela Wikipedia em inglês. Os matemáticos procuram padrões. Olha o padrão aparecendo aqui, né? É um padrão aparecer padrões nas acepções modernas de matemática, né? E os usam para formular novas conjecturas. Os matemáticos decidem sobre a verdade ou falsidade de conjecturas por meio de uma demonstração matemática. Quando estruturas matemáticas são bons modelos de um fenômeno real, então o raciocínio matemático pode fornecer informações ou previsões sobre o fenômeno, né? Outra análise que eu fiz foi como matemáticos e personalidades famosas definiram matemática ao longo do tempo. Então, pega Aristóteles. Aristóteles disse que matemática é a ciência da quantidade. Então, se você vê o senso comum das pessoas, é a de Aristóteles.
As pessoas, né, que não são da área de exatas têm uma concepção de matemática que é a de Aristóteles. Pararam em Aristóteles. Você faz lá todo o arco escolar, né, e o que você sai, terminando o terceiro ano do ensino médio, é de que matemática é trabalhar com números, com quantidades. É a percepção de Aristóteles. Se você vai para Galileu Galilei, matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo. Matemática é uma linguagem. O Comte, matemática é a ciência da medida indireta. Vocês saberiam dar um exemplo que ilustre essa explicação do Comte? Que matemática é a ciência da medida indireta? Né? Às vezes esse termo medida indireta aparece nos livros, né? Então, por exemplo, você vai querer calcular a distância da Terra ao Sol. Você não pegou uma fita métrica e foi lá medindo. Achei a distância da Terra ao Sol, né? Você faz a medida de forma indireta e matemática é útil, muito útil para esse tipo de raciocínio, né? Então, o Comte coloca dentro dessa perspectiva. O Peirce, matemática é a ciência que traz condições necessárias. Vocês saberiam também dar exemplos de matemática dentro dessa visão do Peirce, né? Aqui já começa a parte da lógica, né? Se você olha para a construção fundamental linguística de matemática, que é se A, então B, né? Se N é inteiro e N ao quadrado é par, então N é um número par. Se A, então B é a estrutura mais frequente, né, do discurso matemático. E aí você fala de condições necessárias, condições suficientes, já começam a aparecer coisas assim, né? O Poincaré, olha a definição que ele deu para matemática. Matemática é a arte de dar o mesmo nome para coisas diferentes. Vocês saberiam dar um exemplo do que o Poincaré está pensando como matemática? Dar o mesmo nome para coisas diferentes? Interessante, né? Nós vamos ver um exemplo aqui. O Russell, que é um lógico, então é claro que ele coloca toda a matemática é lógica simbólica. Tem essa frase famosa também, né? A matemática é o assunto no qual nunca sabemos do que estamos falando, nem se o que estamos dizendo está certo. É dentro da escolha dos axiomas, né, que segue certos critérios. Você pode mudar os axiomas, criar teorias diferentes, né? O Hard é poético. Um matemático, como um pintor ou um poeta, é um criador de padrões. Olha a palavra padrão aparecendo aí de novo. Se os padrões do primeiro, quer dizer, do matemático, são mais permanentes do que os do segundo, do poeta, é porque são feitos de ideias. Então, bem romântico, bem bacana para colocar numa camiseta, né? O Sawyer, matemática é a classificação e o estudo de todos os possíveis padrões. Olha a palavra padrão aparecendo aí de novo. A Weihart é uma matemática de formação, mas ela tem um canal popular no YouTube, né? E a definição que ela deu foi: matemática é fazer regras e ver o que acontece. Você escolhe os axiomas, usa as regras de inferência lógica e vê o que você obtém lá no final, né? Fernando Pessoa, a matemática é uma linguagem perfeita, mais nada. A lá Galileu, né? Matemática é uma linguagem. O Mário de Quintana, prometo àqueles meus professores desiludidos que na próxima vida eu vou ser um grande matemático, porque a matemática é o único pensamento sem dor. Quando eu mostro isso para os meus alunos, eles dizem que essa última frase está errada, que deveria ser: a matemática é o lugar onde todo pensamento tem alguma dor, tá certo? Mas essa é a visão do Mário de Quintana, né? Tem o Arnold, né, que tem uma formação de física. Olha o que ele colocou: matemática é a parte da física onde os experimentos estão parados. De fato, para fazer física teórica, você precisa de uma folhinha de papel, um lápis e uma borracha e pronto, você está fazendo física. Não precisa de acelerador de partículas, nem nada muito caro, né? Aí o alemão Ziegler colocou que a matemática é a ciência da computação sem eletricidade. Então tem muito matemático que atua na ciência da computação, né, e faz matemática interessantíssima sem precisar estar trabalhando diretamente com componentes eletrônicos, né?
Eu também incluí aqui o que educadores e pensadores, né, mais da área de educação, consideram matemática. Então, tem o Duval, né, um francês, ele coloca que a transformação de representações semióticas é o processo que encontramos em todas as formas de atividade matemática. Então, ele aponta, bom, matemática, os objetos são abstratos, você só acessa os objetos matemáticos por meio de representações, sejam por fórmulas, sejam por gráficos. E aí ele aponta que essa é uma característica da matemática, ao contrário da física, que você pode interagir com os objetos, né? Existe uma contrapartida concreta dos objetos. Em matemática, você só trabalha com representações. Então, essa é uma característica da matemática. O Rômulo Lins, ele coloca, a matemática é o que o matemático faz quando ele diz que está fazendo matemática. Então, uma definição interessante. O Lakoff, né, ele coloca assim, a matemática é o estudo das estruturas, ou a palavra estrutura aparecendo aí, que usamos para entender e raciocinar sobre nossas experiências. Estruturas que são inerentes de nossa experiência corpórea pré-conceitual e que tornamos abstratas via metáforas. Então, ele coloca, assim, a questão do corpo, né? Em geral, você associa muito matemática com a parte mental, mas ele diz que se você olhar para o desenvolvimento do ser humano como um todo, a parte do corpo, o movimento, né? Isso é essencial para a construção das estruturas matemáticas, né? Bem, se você quiser ver outras definições, eu coleciono, né? Estou colecionando frases do que matemática é. Então, sempre que eu encontro um lugar, tal pessoa disse que matemática é, eu coleciono, tem esse livro aí, Matemáticos, né? Então, se você procurar matemática você vai encontrar várias frases ditas por vários matemáticos que estão compilados nesse livro aí, né? Bom, mas olha as palavras-chave que apareceram nas personalidades mais recentes, no dicionário Ruais, na Wikipedia, né? Não são só números. As palavras que se repetem, que têm foco nos dias de hoje, são essas aí, ó, são essas aí. Estrutura, padrão, abstrato, dedução, conjectura, modelo, né? Aí vem, né? Estrutura? Como assim, né? Você fala lá para o seu avô, olha, eu faço matemática, eu estudo estruturas, né? Você diz assim, mas seu avô pergunta, estrutura, mas o que quer dizer isso, né? E aí o exercício é o seguinte, você dar exemplos que seu avô entenda, que o seu colega da história, de educação física, de psicologia entendam. É claro que se um colega seu da matemática perguntar, me dá exemplos de matemática como o estudo de estruturas, você dá rapidinho exemplo, estruturas algébricas, estruturas topológicas, né? O desafio é tentar construir, ou separar, ou colecionar, né? Pensar em exemplos que mostrem para o público leigo, para o público em geral, que matemática é o estudo das estruturas. Então, eu também estou colecionando exemplos dessa natureza, tá certo? E assim, quanto mais simples, né? Quanto mais acessível lá para escolaridades iniciais, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, para mim, melhor o exemplo, mais eu valorizo o exemplo. Eu quero exemplos que mostrem o que um matemático faz, mas um exemplo que as pessoas possam entender. Então, tem 3 exemplos bacanas, né? Tem o jogo dos 15, o jogo das moedas. Esses 2 primeiros jogos que eu vou fazer aqui, o pré-requisito é bem simples, né? Aluno do ensino fundamental vai entender, seu avô vai entender, você vai poder fazer isso na mesa do bar, na pizzaria com seus colegas, tá certo? E eles vão entender o que significa a matemática como estudo de estruturas. Tem um exemplo mais sofisticado, que é o problema dos peixes voadores, né? Acessível agora ao ensino médio, porque eu vou precisar de PG. É um exemplo que foi bolado pelo John Conway, que faleceu em virtude da Covid, infelizmente, né? Mas esse exemplo não vai dar tempo, teria que ser uma live separada. Aliás, eu fiz uma live para a Ampimat. Então, se vocês quiserem conhecer esse terceiro exemplo, que é uma joia, que mostra
que matemática é o estudo de estruturas para resolver problemas. Esse exemplo de John Conway é uma preciosidade, né? E o único recurso de matemática, além de ter uma ideia, né? Claro, é PG. Com PG ele consegue matar o problema. Então, assim, eu vou começar com o jogo dos 15. Esse jogo dos 15 é um jogo com 2 pessoas. Então, eu vou precisar de um voluntário aqui, ou uma voluntária, para jogar comigo, tá certo? Então, é um momento, Ivan, quem que é um voluntário, uma voluntária para jogar comigo agora? É o momento de brilhar, pessoal. É isso aí. Quem se disponibiliza? A ver, os Um corajoso, uma corajosa. Tem que ser um aluno da UTF, né? Da licenciatura. Melhor. Tem que ser, tem que demonstrar assim a matemática aqui envolvida. Quem se disponibiliza? Eduardo, Guilherme, Luísa. Eu me disponho. Aí está. Eduardo? O Eduardo Alves. Muito bem, Eduardo, é o seguinte. Esse jogo do 15 tem uma versão dele com números naturais, tem uma versão dele com palavras do português e tem uma versão dele com frações. Você quer qual para começar? Você quer começar com números naturais? Você quer começar com palavras do português? Ou você quer começar com frações? Frações do ensino fundamental 1. Pode ser números naturais. Nos naturais? Então tá. Isso. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Eu vou compartilhar agora uma construção no GeoGebra que vai nos permitir, vocês, a visualizarem a dinâmica do jogo, tá bom? Eu vou parar aqui Eu vou compartilhar aqui a tela do GeoGebra, sendo que o Eduardo escolheu trabalhar com números naturais. Na verdade, são números de 1 a 9. Então, eu vou explicar o jogo, tá certo? Para que vocês possam entender. Acho que vocês estão vendo aí, né? Estão vendo? Sim? Tá. Eduardo funciona assim. Tem 9 números sobre a mesa. Tem que decidir quem começa. Você pode começar se quiser. O que você vai fazer? Você vai escolher um número. Então, você vai puxar, digamos que você é o jogador vermelho. Você vai pegar e escolher um desses números e puxar para o seu lado. Uma vez que você escolheu o seu número, é a minha vez. Nos números que ficaram aqui na mesa, eu vou escolher um para o meu lado. Eu não posso pegar um número que você escolheu, como você não pode pegar um número que eu escolhi. Então, a dinâmica é assim. Você escolhe um número, eu escolho outro número. Você escolhe um número, eu escolho outro número. E assim vai indo. Quem que ganha o jogo? Ganha o jogo aquele que, entre os números escolhidos, digamos que você puxou para o seu lado 4 números. Se entre eles tem 3, exatamente 3 que somam 15. Por isso que o nome do jogo é o jogo dos 15. Você tem que, entre os números que você escolheu, ter 3, exatamente 3, que somam 15. Tá claro as regras do jogo, Eduardo? Sim. Você quer começar ou você quer que eu comece? Eu acho que eu começo. Então, você pode escolher um dos 9 números aí. Tá, eu começo com 9. 9. Muito bem. Eu aqui tenho a estrutura do jogo, tá certo? Então, eu vou usar a estrutura do jogo. Em geral, vocês falam, não, mas isso não é válido, você está roubando. Não, conhecimento é poder, tá certo? Então, eu conheço a estrutura do jogo. Lembra, o objetivo é mostrar para as pessoas o que significa matemática do ponto de vista do estudo das estruturas. Eu tenho a estrutura do jogo. Eu só vou passar vergonha se eu perder para você conhecendo a estrutura. Mas eu diria que não, né? Então, pera lá. Você escolheu o número 9. Ih, minha caneta não está funcionando. Tá vendo? Matemática precisa da canetinha aqui, deixa eu ver. 9.
Eu vou escolher 5. Espera lá, um segundinho só. Eu vou escolher, você escolher o 9, eu vou escolher o 5. Pronto. Sua vez. Que número você escolhe? 4. O 4. Tá. Eu tenho que jogar o 2. 3. 3? Isso. Tá. Aí eu escolho o 8. 8 mais 2, 10. Já fechou. 10 mais 5, 15. Ganhei o jogo. Tá certo? Ok? Tranquilo. Vou te dar uma chance. Vamos jogar agora com letrinhas. Uhum. Com palavras. Você fala, mas ele conhece a estrutura, ele tá roubando, né? Tá com a estrutura aqui, tá certo? Vamos lá. Eduardo, tem 9 palavras aí. Ar, mil, de, meu, dual, rui. Id da psicologia, né? Id, ego, superego, ler e mas. A dinâmica é parecida. Você escolhe uma palavra, escolhe uma palavra, escolhe uma palavra, escolhe uma outra palavra. Quem que ganha o jogo? Aquele que, entre as palavras escolhidas, tem 3 com uma letra em comum. Então, por exemplo, se você escolher ar, ler e rui, você ganhou, né? Porque tem a letra R em comum. Ok? Você quer começar ou quer que eu comece? Agora você começa. Então, muito obrigado. Eu vou começar com dual. Tá, eu escolho mas. Mas. Você escolheu mas? Ok. Eu vou escolher mil. Ler. Ler. Quem que eu vou ter que jogar aqui, né? Eu vou jogar id. Rui. Você já viu que perdeu, Eduardo? Não tem mais o que fazer. Muito bem. Eduardo, agora nós vamos jogar de novo e vamos ver a estrutura do jogo. Vamos para aquele dos números primeiro, tá? Vamos primeiro para dos números. E aí no GeoGebra tem aqui, ó, ver a estrutura, tá vendo? Uhum. Pode começar, Eduardo. Vai lá, começa. Tá, 5. 5. Eu vou no 2. 6. 6. E eu tenho que ir no 4. 9. Ô, Eduardo, você está olhando para os números ou está olhando para a estrutura? Eu tô olhando para a soma que você vai fazer. Você não está olhando para a estrutura? Então vamos jogar mais um pouco. Tá, entendi. Viu agora? Sim. O que lhe parece, Eduardo, a estrutura? Te lembra o quê? O jogo da velha. Esse jogo dos 15 é o jogo da velha, tá certo? Aqui tem um quadrado mágico, tá certo? E os números foram dispostos de tal forma que na linha, na coluna, na diagonal, dá a soma o quê? 15. Jogar o jogo dos 15 é jogar o jogo da velha. Jogar o jogo das palavrinhas, vou mostrar aqui para vocês, é jogar o jogo da velha. Olha aqui, ó. Tá vendo? As palavras foram escolhidas de tal forma que na linha, na coluna, na diagonal,
você tem uma letra em comum. Você escolher uma palavra é marcar pontos aí, tá certo? Esse é um exemplo do puncarré. O que o matemático faz, ele dá o mesmo nome para coisas diferentes. O jogo da velha, tá certo? O jogo dos 15, o jogo das palavras, são todas uma coisa só. Tá certo? Se você quiser, escolhe um representante. É o jogo da velha. Aí, deixa eu mostrar aqui, voltar para a minha apresentação. Voltar aqui para o meu... Expliquei. Tá aqui. Então, o jogo da velha, né? Toda vez que você escolhe um elemento, você está marcando um xizinho ou uma bolinha no jogo da velha. Então, a estrutura é o jogo da velha, né? E aí, quais são as vantagens de você conhecer a estrutura de um problema? Bem, você pode criar generalizações, né? E ver que uma situação nova, na verdade, não é nova, ela cai na classe de equivalência dos problemas que você já tinha. Então, você podia criar um exemplo cuja soma é 99, a de frações, né? Cuja soma dá 1, você podia criar um cujo produto das potências dá 15. É tudo a mesma coisa. Né? É a mesma estrutura. Né? Aqui está a estrutura de um quadrado mágico 3 por 3 geral. Você pode generalizar fazendo 4 por 4. Né? Todos esses benefícios, né? O conhecimento, o entendimento da estrutura lhe dá. Né? E veja, esse é um exemplo acessível para as pessoas. Você pode pegar um guardanapo, tá certo? E fazer isso com seus amigos aí na pizzaria, né? Ok? Em Nova York, há um museu da matemática. Então, quando a pandemia acabar e vocês forem lá em Nova York, não deixem de visitar um museu da matemática que tem lá. E você imagina, né? Se você vai construir um museu da matemática, você vai escolher a dedo o que você vai colocar nesse museu, né? Porque você vai colocar no museu aquilo que melhor representa o tema do museu, que no caso é matemática. Lá, nesse Museu da Matemática, há um item de exibição, né? Final 15, que é justamente o jogo dos 15. Então, não sei se vocês estão percebendo aqui, né? Tem duas pessoas jogando, tem a menina aqui desse lado que só vê os números. Vou escolher 1, vou escolher 3, como o Eduardo fez. Do lado de lá do painel, você está vendo que tem duas pessoas. A outra pessoa do lado de lá do painel está jogando, vendo a estrutura do jogo da velha. E aí a ideia é perceber quem tem mais chance de ganhar, né? Aquele que não conhece a estrutura e aquele que conhece a estrutura. Então, esse exemplo é tão bonitinho, né? Tão calibrado, né? Que ele foi escolhido para estar no Museu de Matemática lá em Nova York. Bem, bem bacana. Certo? Tem um outro jogo, que é o jogo das moedas. Né? Se a gente tivesse num encontro presencial, eu chamaria um de vocês também para participar. Na verdade, é um truque de mágica. Isso é um truque de mágica. Eu ia pedir para alguém me ajudar a ser um partner para esse truque de mágica. Né? Como aqui está de forma remota, a minha percepção é que não vai funcionar, porque eu teria que sair, não teria que olhar, aí teria que mexer no GeoGebra ao mesmo tempo, não funciona. Então, eu vou explicar o truque de mágica e vocês fazem com os avós e os avós de vocês, tá certo? O seguinte, né? Eu vou fazer no GeoGebra para vocês poderem apreciar, mas não tem nada de truque computacional. Vocês podem pegar 5 moedas, como essas que estão aí, e fazer, tá bom? Então, eu vou... Deixa eu entrar aqui no GeoGebra de novo, um segundinho. Cadê aqui onde eu separei? Era lá. O joguinho da moeda. Será que tem aqui o
segundinho só. Pera lá. Eu preciso copiar esse link aqui. Não deixei automático. Ops, não, isso aqui é outra live. Só um segundinho que eu vou copiar esse link aqui no navegador, tá certo? Copia. Vamos ver se entra, se a internet ajuda. Entrou. Beleza, vou compartilhar minha tela de novo. No caso, uma construção feita no GeoGebra. É o joguinho das moedas, é um truque de mágica, tá certo? Então, eu vou explicar o truque para vocês fazerem com os amigos de vocês, tá certo? Então, assim, tem duas partes do truque de mágica. Então, tá o primeiro você e o seu avô. Então, você fala, ó, avô, aqui tem 5 moedas, né? E eu posso trocar coroa para cara, ou cara para coroa. Tá vendo? Você vai trocando. Ó, você vai trocando aqui. Nesse momento, tá você e seu avô olhando para as moedinhas em cima da mesa. Tá certo? Aí depois você falou, ó, avô, você pode trocar aí as moedinhas. Agora que vem o poder da mágica matemática. Você diz pro seu avô, eu vou me afastar, vou lá para a cozinha, e aí, avô, você me diz assim, troquei. Mas você não precisa me dizer que moeda você trocou e nem se mudou de cara para coroa ou de coroa para cara. Então, no segundo momento, você está olhando aqui, tá vendo? Ó? Você está olhando aqui, né? Aí você memoriza. Quantas coroas tem? Tem 2 coroas, tá certo? Tem 2 coroas. Tem 2 coroas e tem 3 caras. Aí você olha, né, memoriza, 2 coroas e 3 caras. Aí você vai lá para a cozinha e fala para o seu avô, olha, toda vez que mudar uma moedinha, não precisa dizer que moedinha mudou, nem qual mudou do que para quê. Só me diz assim, mudei. Então o seu avô vai lá. Mudei. Várias vezes. Mudei. Você se cansar, você vai pegar esse pedaço de papel e vai esconder uma das moedas, digamos essa. E eu vou identificar qual é a moeda que está escondida, se ela é cara ou se ela é coroa. Tá certo? E como que isso é feito, né? Vou mostrar para vocês. Lembra como que estava inicialmente? Aqui acho que estava cara, coroa, estava cara. Não estava assim? Né? Aí você foi lá para a cozinha. Aí olha a estrutura aqui. O número de coroas é par, tá certo? Seu avô não vai mudar? Você não sabe que moeda ele vai mudar, nem do que vai mudar para o quê. Mas uma coisa é certa. O número de coroas que é par, independentemente da moeda que ele escolha, vai mudar para quê? Para ímpar. Então, mudou. Ele vai falar, mudei. Aí você fala, o número de coroas agora é ímpar. Aí ele vai falar de novo, mudei. Aí você fala, voltou a ser par. Aí disse, mudei. Voltou a ser ímpar. Mudei. Voltou a ser par. Tá certo? Vou mudar mais uma vez aqui. Ímpar, né? Aí seu avô, ele vai esconder uma das moedas. Digamos que ele escondeu esse aqui, tá certo? Você sabe que o número de coroas é ímpar. Essa é a estrutura do jogo. A estrutura do jogo é um argumento de paridade. É um argumento de paridade, né? Você sabe que é ímpar, né? Quantas coroas você está vendo aqui? Uma. Então, aqui não pode ter uma coroa. Por quê? Se tivesse uma coroa, o número de coroas seria o quê? Par. E você sabe que é ímpar. Vou lá. Tá certo? Suponha que ele tivesse escondido essa aqui, ó. Tá certo? Aí você olha lá, quantas coroas você está vendo? Você não está vendo nenhuma. Mas você não sabe que o número de coroas é ímpar. Então, o que tem que estar escondido debaixo do papel?
quitar uma coroa. Então, um argumento de paridade. A estrutura do jogo é um argumento de paridade. Eu aprendi isso numa questão da UBMEP. Isso foi uma questão da UBMEP, tá certo? Mas veja, mostra a estrutura da matemática para uma pessoa leiga. O argumento é par e ímpar, né? Muito simples, né? Essa, para mim, é uma outra preciosidade, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo. Bom, eu estou colecionando exemplos dessa natureza, né? E aí, a minha reflexão que eu trago para vocês é por que os alunos completam o ensino médio e continuam achando que matemática é lidar com números e fórmulas, né? Eu acho que a gente precisa levar mais para a escola básica, mais para a formação do professor, exemplos, né, acessíveis, que mostrem o que um matemático faz, como é concebido nos dias de hoje, que é estudar padrões. Então, isso é para vocês pensem, né? Se acharem um exemplo legal e quiserem compartilhar comigo, eu agradeço, né? Estou colecionando exemplos dessa natureza. Quanto mais simples o exemplo, eu acho que mais bonito ele fica, né? Aqui eu mostrei 2 exemplos, né? O jogo dos 15 e o joguinho das moedas, acessível ao ensino fundamental, né? E tem lá o exemplinho do Conway, dos peixinhos, que é acessível ao ensino médio, né? Ok? É uma reflexão que eu trago para vocês, né? Bem, e o gatinho? Por que tem um gato no cartaz, né? Um experimento que eu fiz com os alunos da licenciatura em matemática e do bacharelado em matemática da UF também, foi o seguinte, foi perguntar para eles o que está aqui, ó. Se a matemática fosse uma comida ou bebida, então ela seria o quê e por quê? Se matemática fosse um animal, matemática seria o quê e por quê? E se matemática fosse alguma outra coisa, uma outra analogia, ela seria o quê e por quê? Então pensem para vocês aí, né? Se matemática fosse um animal, que animal a matemática seria para você? E por que você escolheu esse animal? Foi essa pergunta que a gente fez para os alunos da licenciatura e do bacharelado em matemática, né? Bom, matemática é uma entidade abstrata. Você procurar por metáforas é um mecanismo para tentar dar substância a uma coisa que é abstrata. Escolher comida e bebida, escolher animal, não é à toa. Os psicólogos sugerem metáforas com esses 2 elementos por conta do seguinte: desde que a humanidade se conhece por humanidade, desde a pré-história, toda civilização tem que se alimentar, tem que beber, e toda civilização tem animal de estimação, tem um animal. Aliás, isso para mim foi uma revelação, né? Como que uma característica do ser humano é o convívio com animais. E como que isso aparece, por exemplo, em Harry Potter, que você tem lá o seu animal de estimação, como que isso aparece em Blade Runner, que tem os animais lá, que você associa a cada personagem. Adivinha qual foi o animal que mais apareceu nos alunos de licenciatura e bacharelado em matemática para representar a matemática na UF? Tchanã, foi o gato. É por isso que o gatinho está lá no cartaz. O que o gatinho tem a ver com tudo isso, né? É porque o gatinho foi o animal que mais apareceu nessa escolha de metáforas. Seguida do leão, do cachorro, da águia, da formiga, do pássaro, abelha, e aí tem outros, né? Vários outros que não chegaram a acumular. E aí vamos ver o porquê, né? Por que esses alunos escolheram o gato? A matemática tem uma certa ambiguidade, como os gatos. Sabe ser manso com quem lhe é amigável e raivoso quando não lhe é favorável. Então, gato tem isso e matemática tem isso. Apesar de, às vezes, ser bem fácil de lidar, vão ter horas que ele só quer complicar a sua vida. Gato tem isso, matemática tem isso, na percepção desses alunos. O atributo de compreensão pode, muitas das vezes, ser difícil de abordar, mas, no final das contas, você percebe que é lindinho e aprende a lidar.
Isso com gato, isso com a matemática. É imprevisível. Gato e matemática. Dedicação. Ela precisa ser conquistada. Matemática exige muita dedicação, um gato exige muita dedicação. Né? É bonito distante, porque se der mole, ele só desgruda e só exige mais e mais de você. E a questão da superioridade, né? Um gato é um animal superior, desde a época dos egípcios, e matemática tem o status de ser uma disciplina superior. Ágil, independente, poderoso, tem lugar na cadeia alimentar, presente desde a pré-história como os deuses das artes, da conquista e estratégia. Né? Então, essas são as percepções dos alunos lá da UF. Na questão de alimento, o que mais apareceu foi água, seguido de pizza, chocolate, açaí, bolo, carne, lasanha, pimenta também apareceu aqui, e outros. Né? E na metáfora livre, que não é nem alimento, comida, bebida e nem animal. Sabe o que apareceu como metáfora mais frequente? Mãe. Mãe. Matemática é como se fosse a mãe. Depois montanha-russa, depois oceano. Olha as explicações para mãe. Essencialidade. Tem regras que, no fundo, todos amam e precisam dela. Então, isso funciona com mãe, isso funciona com matemática. Ela sempre tem razão. Mãe sempre tem razão, matemática sempre tem razão também. Ok? Superioridade. A matemática é a mãe de todas as ciências. Essa é uma frase também colocada, né? Bem difundida. Né? Ok? Você pode classificar, né, as respostas dos alunos com relação aos sentimentos. Né? Então, se você olhar para pimenta, né? É difícil de digerir pimenta. Isso mostra uma atitude que é negativa, né? Ah, não, chocolate. Você prova uma vez e não consegue largar mais. Isso já é uma interpretação de que o aluno, ao relacionar a matemática com chocolate, tem uma atitude que é positiva. Então, o que a gente fez? A gente classificou as respostas dos alunos em termos de uma atitude positiva com relação à matemática e uma atitude não positiva. E a tristeza, olhem só, são alunos de licenciatura e bacharelado em matemática. São alunos que escolheram matemática como área central. Seja pela metáfora animal, seja pelo alimento, apenas, digamos assim, 1/3 dos alunos tem uma atitude positiva. Né? Também é interessante ver como que essa atitude ela muda ao longo do semestre. Você tem lá o calouro, bacharel em matemática, primeiro semestre, e vê ele lá quase se formando, né? Como que a percepção, né, o entendimento de matemática desse aluno, ele muda, né? Já caminhando para a parte final da minha fala, a gente também pediu, além de uma metáfora, que as pessoas desenhassem a cara da matemática. Cara aqui não precisa ser levado ao significado estrito, o rosto de uma pessoa. Qualquer desenho que vem na cabeça da pessoa quando ela pensa em matemática. Isso a gente fez com alunos de licenciatura e bacharelado em matemática, mas a gente achou a ideia tão legal que a gente levou para alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, professores da escola básica, alunos de pré-vestibular. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos desenhos, as caras da matemática que aparece por aí. Né? Assim, essa ideia de usar desenhos, eu estava assistindo a Globo News, né? E aí eu vi, não conhecia a Anísia de Oliveira, né, uma alagoana, e aí era um especial, um documentário sobre ela, que ela disse como que você acessava, né, os ditos com problemas mentais, como que você conseguia acessar o íntimo dessas pessoas por meio de desenhos, né? Então, pode parecer uma brincadeira, uma brincadeira, né, não muito séria, esse negócio de fazer desenhos, não é não, em psicologia, né? A Anísia de Oliveira, psicóloga reconhecida no mundo inteiro, né? Ela ficou reconhecida justamente por essa estratégia de usar desenhos para tentar acessar o sentimento das pessoas. Tá? E isso também está ganhando academia. A Elsevier,
além de pedir um abstract escrito, pede um abstract gráfico. Você tem que fazer um desenho, um diagrama que resuma como abstract a ideia do seu artigo. Achei isso ótimo, né? Os trabalhos que meus alunos têm que fazer, além do resumo escrito, eu sempre peço para eles fazerem um desenho também. É impressionante como você acessa coisas que você não acessaria só com o material escrito. Vou explicar o desenho que ela me explicou. É uma gênia, porque ela diz que, em geral, as pessoas acham que para fazer matemática tem que ser gênio, né? É uma menina com uma mordaça, porque ela diz que as meninas nas ciências e em matemática ficaram amordaçadas por muito tempo, só agora estão ganhando destaque, tá certo? Tem um símbolo de integral aqui, tá vendo? Tem uma derivada aqui, então o corpo dela é uma integral de A até B, aí tem uns exemplos aqui de geometria, umas formas. Então, essa é a cara da matemática para essa aluna da licenciatura, né? Aqui foi um desenho animado. É um aluno que começou na licenciatura e depois começou a fazer disciplinas do mestrado em matemática, mudou para o bacharelado em matemática. Mas quando ele fez esse desenho, ele era aluno da licenciatura ainda, licenciatura que ele não concluiu. Aí ele fez uma tirinha. O aluno pergunta para Deus o que é matemática, Deus manda um anjo, o anjo dá a resposta que tem a fórmula de Bhaskara. Ele diz, é impressionante como é a fórmula de Bhaskara que fica no imaginário popular, né? Você está conversando com seu amigo da história, você faz matemática, você estuda a fórmula de Bhaskara, né? Não lembra de mais nada, mas a fórmula de Bhaskara o aluno lembra. É como se ficasse marcado a ferro e fogo no cérebro, na cabeça da pessoa. Então, por isso, a cara da matemática para as pessoas é a fórmula de Bhaskara, tá certo? Aqui foi um aluno que fez bacharelado e começou a licenciatura, né? Então, aqui tem um faraó que diz que tem uma coisa errada, né? A pirâmide está de cabeça para baixo, e o matemático, tá vendo o pi aqui na camiseta? Eu resolvo esse problema do faraó. Aqui tem um físico, não sei se estão vendo, Einstein de linguinha de fora, tá certo, na camiseta. E aqui tem um buraco negro, o físico não sabe como explicar. Aí vem o matemático, eu ajudo. Então, ele coloca aqui a cara da matemática como ajudando as pessoas a resolverem problemas. Aí ele fez esse desenho aqui também, e eu perguntei por que você fez ele desenho, ele disse, fiz esse desenho para matar o tempo, né? Então, meus colegas não terminaram, então eu desenhei isso para matar o tempo. A mão, esse aqui é de um aluno do ensino fundamental. Então, para mim, matemática é como se fosse uma mão que você usa na vida toda. Bacana, hein? Um aluno do ensino fundamental tendo essa percepção, né, da utilidade da matemática. É como se fosse uma mão, você usa quase para tudo, né? Aqui está desenhos típicos que normalmente aparecem, então você tem elementos da matemática, fórmulas, eixos, etc. Aqui também, né, um diagrama de Venn, você separa lógica de matemática, né? Na UF tem um grupo de lógicos que dizem que matemática não é um subconjunto estrito da lógica, né? Separado da lógica, de fato, né? Tem uma parte que não tem nem interseção, então representando isso. Árvore. A árvore aparece com muita frequência. Em geral, o conhecimento é representado com uma árvore, matemática sendo representada por árvores também aparece, né? O círculo representa a vida, a árvore o conhecimento, o tronco a matemática. Então, aqui está uma árvore, aqui está uma árvore, aqui está uma árvore. Então, árvores aparecem com frequência. Quebra-cabeças, né, desafios, também aparecem com frequência. Aqui está um quebra-cabeça, aqui está um labirinto, que também está associado à matemática, um quebra-cabeça. Olha que frase interessante desse aluno ou aluna do 8º ano lá de Brasília. Bom, para mim, na matemática, uma coisa sempre liga a outra. Aí tem matemática com os bonequinhos na mão. Então, dá o parabéns para o professor de matemática desse aluno, né, que levou essa percepção de que na matemática as coisas estão encadeadas, né? Uma coisa é construída a partir da outra. Então, excelente. Os números são todos irmãos, isso é do ensino fundamental 1. Matemática é
mamão com açúcar. É fácil para esse aluno. Aqui foi não aluno da escola básica ainda, né? Tá vendo que tem um monte de X? Olha o que escreveu. A matemática envolve uma série de obstáculos e quando você não desiste e segue em frente, se torna capaz de desvendar os mistérios e enigmas e procurar o X, que é o que interessa no final. Então, matemática é achar o valor de X. É outra metáfora que fica no imaginário das pessoas, né? Matemática é o X da questão. Aqui apareceu um X também. Você tem que cruzar, transpor. Tem gente que tem sucesso, tem gente que não tem sucesso. Uma professora da escola básica. Então, o que tem na cabeça dela quando ela vai atuar? Tempo, família, quebra-cabeça, os elementos da matemática, né? Sim. Até agora, imagens positivas. Começam a aparecer imagens que são ambíguas. Vocês entenderam esse desenho aí? Você vê como que ele é ambíguo? Se você olha assim, sorrindo. Se você olha assim, triste. Então, são pessoas que já têm sentimentos ambíguos com relação à matemática. Tem hora que gosta de matemática, tem hora que não gosta de matemática. Bom, essa pessoa pode ficar triste algumas vezes com matemática, mas ela tem uma imaginação incrível, né? Para bolar uma resposta desse tipo. Aqui também, ó, um desenho ambíguo. Será que eu gosto? 5,9 é diferente de 6. Essa é a cara da matemática desse aluno. Adivinha qual é a média para passar nessa escola? 6, tá certo? 6. Um sentimento ambíguo também. Tem uma cara que está sorrindo, tem uma cara que está triste. Aqui eu acho que é o símbolo do Flamengo, que está triste. Aqui eu acho que é do Vasco, né? Que ele está alegre. E olha o que ele escreveu. A matemática tem duas caras. Uma é boa e sorri para aqueles que gostam e que prestam atenção. A outra cara é feia, com cara de lixo, e é vista por aqueles que odeiam a matemática. Então, é um sentimento bem ambíguo, né? Bem polarizado nessa imagem aí. Aqui também, né? Então, tem aquele que é triste, né? E aquele sabichão que sabe tudo, né? E esse aluno escreveu: saber demais é perigoso. Não. Tem que mudar essa percepção. Saber demais não é perigoso, não. Tá? Bem, e agora os sentimentos negativos. Da mesma forma que árvore aparece com muita frequência, forca também aparece com muita frequência. Certo? Tá aqui uma forca. Tá aqui uma outra forca. A menininha enforcada na raiz quadrada. Essa é a cara da matemática para essa menina. Monstros aparecem também. Tá vendo aqui? A matemática é um monstro. Aqui um monstro também, de 5 cabeças. A menininha falando, vencendo o monstro da matemática. Tá certo? Matemática é um monstro a se vencer. Esse desenho aqui foi feito por um aluno do colégio Pedro II, que é um colégio federal, que é um colégio top, tá certo? E aí, ó, a aluna se sentindo oprimida pela matemática. Testes, provas, testes. Tá certo? E aqui, um desenho da cara da matemática. A gente tem que mudar essa cara. Ok? Não pode uma pessoa ter essa impressão da matemática, porque a matemática, a gente sabe que não é assim. Certo? Vocês sabem quando que a matemática começa a aparecer com cara de monstro? O aluno entra lá, ensino fundamental 1, criancinha. Vai. Quando que os monstros aparecem? Adivinhem quando? No colégio de aplicação da UF, nós aplicamos essa atividade com todos os segmentos escolares. Do primeiro ano do ensino fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio.
Sabe quando que os monstros aparecem? No início do ensino fundamental 2, que é justamente quando eles caem nas nossas mãos. Vocês que fazem licenciatura em matemática vão poder dar aula onde? No ensino fundamental 2 e no ensino médio. No ensino fundamental 1, não. No ensino fundamental 1, os monstros quase que não aparecem. No ensino fundamental 2 é que os monstros começam a aparecer, né? Então, para a gente pensar, né? Por que que tá com essa cara aí? Ok? Você podia perguntar, não apareceu nada pornográfico? Não, tiveram, digamos, no universo de 300 desenhos nesse estudo longitudinal, né, do primeiro ano do ensino fundamental 1 até o ensino médio, só apareceram 2 desenhos pornográficos, mas eu vou poupá-los dos desenhos pornográficos, dos 2 apenas que apareceram. Eu até achei que ia aparecer mais, né? Até achei que ia aparecer mais, mas não apareceram, né? Esse fenômeno não é só do Brasil. Então, olha outros desenhos aqui na Finlândia. Tá certo? Então, aprenda quanto é 1 mais 1, ou se não, aqui na Suécia. Tem até um seriado que eu descobri, né? Que trata com matemática. É um seriado anime japonês, né? E lá a matemática vira monstro bem literalmente, né? Para ver como é que essa ideia de monstro, até no Japão, fala, pô, mas são top Pisa, né? Também de matemática, ainda como tem essa ideia de matemática como um monstro. Aí deixa os monstros aparecendo, né? Ah, é o monstro aparecendo. Essa é a matemática. Ó, um anime japonês, hein? Cultura japonesa. Bom, precisamos de mais caras assim. É uma missão nossa. Vocês, professores que vão atuar lá, e professores universitários que auxiliam na formação dos licenciandos. Né? Temos mais tempo? Eu acho que não. Eu encerro por aqui e agradeço aí a paciência e a atenção de vocês. Muito obrigado. O microfone está aberto. Sim. Professor Humberto, realmente muito obrigado pela palestra que você, e pelo seu tempo, né, que hoje nos disponibilizou para todo mundo aqui presente, e realmente nos deixa muito o que pensar, né? Eu fiquei, no particular, surpreso ao ver essas... Bem, você mostra as imagens iniciais, né? Bonitas, legais, e ver no final esses rostos, né, das crianças, dos adolescentes, que como vem a matemática, né? E é um puxão de orelhas, né, para a gente que trabalha com a criançada, né? Eu não sou, formado na área de educação, mas eu sempre me perguntei, né, porque como eu tenho filhos, uma criança de 3 anos, 4 anos, quando ele começa a ter o primeiro contato com os números, ele é feliz. Triângulos, quadrados, etc, etc. E já no final do ensino médio, Alô? dessas coisas. Então, durante esse período, o que aconteceu? Porque mudou essa cara, né? E Sim. uma coisa que você está tentando responder, né? É uma pesquisa bem interessante. No particular, eu adorei bastante a sua percepção e como vocês e sua equipe estão abordando esse tema. Então, realmente, eu agradeço a sua participação, professor, e eu gostaria de pedir para o público, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Humberto, se puder, pode liberar já o microfone. Professor Humberto, sim. Pode, professor. Alô? Oi? Eu gostaria. Posso? Sim? Sim, professora, por favor. Então, boa tarde, professor. Eu sou a professora Genecler, colega do professor Ivan. Parabenizo a sua apresentação, foi excelente, eu gostei muito. Achei, assim, muito esclarecedora, principalmente a forma com que o professor trabalhou, né? Então, eu acho que uma das
uma das possíveis respostas seria isso, né, a forma com que a gente trabalha. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte, ouvir mais um pouquinho, né, aproveitar um pouquinho mais da sua presença aqui conosco. Assim, na verdade, são duas perguntas. Qual é a sua opinião particular em relação aos motivos pelos quais a maioria dos estudantes, naquela que vocês fizeram a pesquisa, entendem que a matemática é somente cálculo e número, né? E aí, a segunda pergunta que tem a ver com essa primeira pergunta e também com esses desenhos que o professor coloca, essa cara da matemática, ou seja, essa percepção, né, dos alunos, como que, na sua opinião, claro, né, com a sua experiência, com os seus estudos, tanto com a sua experiência como docente, mas principalmente com as suas pesquisas, como nós, tanto professores da universidade quanto futuros professores, né, os nossos alunos da licenciatura, podemos mudar esse cenário, mudar essa cara. Muito obrigada, professor. Ok. Muito bem, né? A minha percepção é a seguinte, essas caras ruins, né, é porque, na minha opinião, as pessoas não veem significado naquilo que é apresentado, né? E por que isso acontece, né? Primeiro que eu acho que tem muito de tudo na escola básica, né? Principalmente se você pensar a partir do ensino fundamental 2. Eu tenho uma filha, né? Eu acompanho como que ela evolui na escola, e eu percebo que tem muito de tudo, muito de tudo. Não é só de matemática, não. Muito de história, muito de geografia, muito de biologia, muito de ciências. A quantidade de informação que vem, né, que um aluno tem que tratar, é grande, né? Assim, eu olhando, falando, não, vai fazer outra coisa, né? Vai fazer outra coisa. Então, assim, como a gente acha que tudo de tudo é importante, acaba ficando muita coisa, e aí, jogada obrigatória. Você vê as coisas de maneira ligeira, sem profundidade e sem conexão, né? Então, minha filha, que está no 8º ano do ensino fundamental 2, está vendo divisão de polinômios, tá certo? E aí, aquela história, é rápido, né? Eu pergunto, divisão de polinômios, né? Divisão de polinômios no 8º ano, né? Eu acho que eu poderia usar esse tempo para outra coisa, tá certo? O mundo é mais amplo, né? Mas qual que é a dificuldade? A dificuldade é o preço que a democracia pede. Então, assim, de repente, eu acho que dividir polinômio, o algoritmo da divisão de polinômios, tá certo? Não deveria estar no 8º ano, de repente não deveria estar nem na escola básica. Quem for fazer matemática e engenharia, que estude o algoritmo da divisão de polinômios lá, né? Mas tem outras pessoas que defendem, não, tem que estar lá, tem que estar lá. Como que não? Como que o aluno vai chegar na engenharia, na matemática e não vai saber divisão de polinômios? Então, para mim, uma grande dificuldade é que as pessoas, a humanidade, ainda não sentou com cuidado, tá certo? Para ver o que realmente é essencial, o que deveria ser essencial, né? A BNCC tinha essa missão, o documento do MEC, que deveria estabelecer o que era mínimo que todo aluno deveria ver. Mas quem trabalhou da BNCC conta esse depoimento. Fizeram um documento mínimo, aí mostraram. Aí as pessoas falam, tá faltando isso. Põe. Tá faltando isso. Põe. Encheu, né? Essa é uma dificuldade. A outra é o seguinte, a minha percepção é que na escola básica, tá certo? E eu diria mesmo na universidade, a gente vê microprocessos. Você foca em microprocessos. Como fatorar polinômio, tá certo? Como extrair uma raiz quadrada, como achar as raízes, resolver um sistema linear. Você vê microprocessos, você trabalha com microprocessos. Você nunca vê o grande todo. Você nunca tem uma figura geral
da matemática como um todo, do papel que ela tem ao longo da história, que ela nasce e desenvolve não para torturar alunos da escola básica, que ela nasce e se desenvolve para resolver problemas, como uma questão cultural, né? Uma característica da nossa sociedade, da sociedade humana como um todo. Então, como o ensino é focado em microprocessos, né? Os alunos não têm essa percepção, não têm essa conexão, né? E quando você olha para os microprocessos, o foco está onde? Nas pontinhas, nos processos. Vamos dividir. Então, você pega 5, vê qual que é o maior que cabe aqui, você tira lá, subtrai, aí você baixa esse. É por isso que o foco acaba ficando, já que o ensino é articulado por microprocessos, o foco fica nos números e nas equações, né? Porque você nunca tem o grande todo. A BNCC, se você olhar, né, ela tenta inverter isso, é o ensino por competências. Você começa por grandes problemas e vê quais são os instrumentais para resolver esse problema. Mas, de novo, a gente enfrenta dificuldades por conta da falta de alinhamento das pessoas. A academia não tem consenso entre si, tá certo? Então, não há um consenso da academia. Eu até aproveito para falar aqui que todo mundo critica a BNCC, né? Ela tem vários problemas, mas não vi ninguém, nenhuma academia, nenhuma sociedade chegar e falar: tá aqui uma proposta no lugar. Todo mundo critica, mas na hora de fazer, ninguém faz. E eu digo isso pela experiência do projeto Livro Aberto. A gente sempre criticou o livro, né? Esse livro tem esse defeito, esse livro tem esse defeito. Entrei no Livro Aberto e passei pela experiência de escrever um livro. Se os livros são ruins, vai lá e escreve um livro bom, tá certo? Aí você vai ver quais são as dificuldades. Por que certas coisas acontecem? Não é porque o autor é relapso, não. Eu aprendi que escrever um livro para passar pelo PNLD é uma situação complexa. Não é só o autor. Tem limite de páginas, tem orientações que vêm do próprio MEC, né? Então, assim, educação não é uma coisa simples, e para mim a grande dificuldade é de alinhamento dos agentes, principalmente da academia. Para mim, a academia, as universidades têm uma inércia monstruosa, né? Monstruosa. Depois reclamam, não, mas tem as grandes empresas, conglomerados que estão aí, né? Propondo alternativas. A academia não se move. A academia tem que se mover, né? A academia tem que se mover. É isso. Então, professor, tem uma pergunta aqui no YouTube. Sim. Que Sim. indica assim: quais das definições de matemática é a que o professor considera mais representativa? Uhum. Eu me alinho com essa última, que, assim, tem que perceber que isso muda ao longo do tempo, né? De repente, daqui 100 anos, inteligência artificial entrando na parada, tá certo? Outros elementos entrando na parada, talvez a definição de matemática mude, né? Pelo que eu leio, pela minha experiência, com quem eu converso, matemáticos profissionais, né? Matemáticos e matemáticos que desenvolvem matemática de ponta, né? Eu observo que converge mesmo para essa ideia do estudo das estruturas, padrões, modelos, né? Então, eu me alinho com essa. É assim que quando me interpelam, eu coloco. A estrutura de padrões, modelos, né? Resolver problemas, uma iniciativa cultural por si só, que tem valor por si só, como uma das Wikipedias disse, né? Certo, professor. Alguém mais gostaria de fazer algum questionamento, uma pergunta para o professor Humberto? Bom, eu queria fazer, Ivan. Sim, professor. Boa tarde, Humberto. Prazer te conhecer virtualmente. Eu sempre acompanho as publicações em GeoGebra. Uhum. Que tem bastante e estou usando algumas coisas de lo que você publica. A minha questão é um pouco refletir, também te questionar o seguinte:
Eu lembro na década dos 70, 60, quando, estou falando do meu país, não? Lá, eu sou de Ivan, né? Lá, no ensino, as crianças não tinham televisão, né? Quizás existia televisão, preto e branco, né? E, o sea, que não existia toda essa tecnologia que nós temos atualmente, né? Então, o pensamento, o olhar dessa nova geração mudou muito com relação a essas décadas, né? Sim. Pude perceber ali que você está muitas vezes publicando atividades em GeoGebra, né? A vezes exercícios da área de matemática. Eu queria um comentário teu, né? Porque eu também estou pensando isso de levar para o ensino superior, né? Por exemplo, Sim. antigamente eu trabalhava na licenciatura e quando estava falando de geometria, antigamente usava o Cabri Geometria, depois passei a GeoGebra, né? E depois, atualmente eu dou aula para as engenharias, cálculo 2. Né? Então, estou tratando de adaptar GeoGebra para essas atividades. Né? Sim. Então, me basei isso por quê? Porque a visão do aluno com relação a obter informação virou dinâmico, né? Por causa das tecnologias. Então, acredito que a matemática tem que se tornar de forma dinâmica. Eu queria um comentário em cima disso, a perspectiva futura com relação a isso vai mudar a nossa forma de ensinar matemática também, né? Sim, nossa sociedade é um organismo vivo, né? Então, novas influências vão aparecendo, certas questões desaparecem, outras aparecem, né? Eu noto que existe essa preocupação com relação ao surgimento de tecnologias. Então, tem alguns amigos meus que dizem, não, os alunos já não conseguem se concentrar mais do que uma hora. 15 minutos é o limite. Eles não têm não é treinado, né? Não é estimulado, né? A escola deixou de ter pensamentos mais longos, e isso é importante para certas profissões, né? Eu diria assim, a minha posição é que, bom, primeiro que isso, se você olhar para a história, toda vez que surgiu uma nova tecnologia, as pessoas indagavam como que a humanidade ia evoluir com essa tecnologia, né? Então, surgiu o livro impresso, mas e agora, né? As pessoas vão falar menos, vão ficar isoladas em casa, né? Surgiu o rádio, surgiu a TV vai deixar as pessoas bobas, né? Então, assim, essa preocupação existe, né? Existe um pouco de verdade, um pouco de mentira em cada posição, né? Mas a minha posição particular é que eu acho que é isso, a sociedade vai se regulando. Se, por exemplo, não se trabalha mais na escola a questão de você fazer reflexões mais longas, tá bom. Existem certos nichos, oportunidades que vão fazer uso de reflexões mais longas. As pessoas que veem esse nicho e têm essa habilidade e percebem, vão ocupar esse nicho, né? Ou, de repente, se esse nicho é tão importante, é tão atrator, as pessoas começam mais a dar atenção. Então, eu vejo muito como um fenômeno que vai se moldando, né? Elementos, tecnologias novas vão aparecendo, e aí as pessoas vão se moldando de acordo com essa tecnologia. De fato, no caso do GeoGebra, né? Existem vários motivos, e assim, a literatura científica aponta para isso, né? Não é um achismo meu. Neurocientistas, educadores, filósofos apontam para a questão do dinamismo que o GeoGebra dá, para a questão do movimento que o GeoGebra dá. Então, que é difícil de você conseguir com outras tecnologias. O livro didático típico, as imagens estão todas estáticas, né? Você não consegue clicar e arrastar e observar um sólido de várias posições e desfazer, tá certo, ambiguidades que são inerentes numa projeção em perspectiva. Então, de fato, o dinamismo do GeoGebra, ele tem várias e várias vantagens, né? Mas esse dinamismo, o movimento, ele tem, tenho estudado essas coisas, tem até uma live minha, né?
sobre neurociência, tecnologia, movimento e matemática. Vocês podem procurar no YouTube. Que eu coloco, aponto os estudos, prêmios Nobel, né? Tem estudos de pessoas que ganharam o prêmio Nobel que colocam como que a questão do movimento, né, isso ativa as células de lugar, né, de posição do cérebro, e como essa estrutura espacial que vem do movimento, né, que você adquire pelo movimento, pela ação, pelo seu corpo, como esse pensamento espacial é o substrato, é a base para outros tipos de pensamento. Então, a questão do movimento, que o GeoGebra é um instrumento que favorece o movimento, né? Como isso está arraigado num nível de hardware, né? No nível de células do cérebro. Então, sim. Mas, de novo, é a inércia da universidade, né? Então, assim, tem cursos de licenciatura, mesmo apesar da reforma curricular de 2015, que a disciplina de uso de tecnologias é cálculo numérico, certo? Resolver EDOs numericamente, resolver sistemas lineares numericamente. Não que isso não seja importante, não que isso, né? Ao contrário daquele menininho disse, saber demais não é perigoso, não. Saber demais é sempre bom você aprender mais. O ponto é, em 4 anos de formação de um professor, formação inicial, o que você vai colocar? Você vai colocar uma disciplina de cálculo numérico ou você vai colocar uma disciplina para ver como que você usa, por exemplo, GeoGebra para ensinar e aprender matemática, né? Eu acho que é a segunda opção. Mas há muita inércia. E, de novo, a questão de não ter alinhamento. De repente, você vê isso e fala, não, vou lá. Na reforma curricular seguinte, eu vou lá. Vou propor isso. É uma democracia. Tem colegas que pensam de maneira diferente. E o voto dele é igual ao seu voto. Tá certo? Não, vai manter cálculo numérico. Como que não vai saber resolver uma IDO numericamente, né? Pelo método de Euler? Tem que saber. E aí, às vezes, acaba ganhando e se mantém. Então, eu diria que uma outra mensagem, né, que eu gostaria de pôr, e vou usar, então, esse espaço de vocês, é essa, né? A inteligência artificial vai começar eliminando os professores universitários por conta da inércia que eles têm. É impressionante. Na universidade, onde as coisas deveriam florescer, né, mais rapidamente, para mim é o lugar que tem mais inércia, né? A inteligência artificial vai acabar com a gente. Vão olhar as atas das reuniões, vão olhar as atas das reuniões departamentais, que está tudo no Google, né? A inteligência artificial fala, não, temos que acabar com os professores universitários. Então é isso. Obrigado, Humberto. E parabéns pela boa palestra aí. Abriu novos horizontes aí. É isso aí. Eu que agradeço a oportunidade. Então, pessoal, tem alguém mais alguma pergunta para o professor Humberto? Professor Freddy? Bom, boa tarde a todos. Humberto, parabéns pela palestra. Foi muito legal. Obrigado. Então, você tinha comentado antes de começar a palestra sobre que vocês estão em modo remoto lá na Fluminense. Sim. ¿Comenzaron cuándo? ¿Y cómo va la experiencia con ensino remoto? Las avaliaciones remotas. ¿Teve maior, menor índice de reprobados? ¿Cómo que vocês están gerenciando eso? ¿Y cuál sería su conselho para la UTFPR, que trabajó pouco nessa parte, não? Ok. Nós começamos em setembro, vamos terminar em dezembro. Nós estamos no primeiro semestre de 2020, então estamos bem atrasados. Tanto que o semestre normalmente deveria ter 4 meses, pelo calendário oficial vai ter 3. Né? Em termos de ensino remoto, nós lá da matemática da UF, nós temos uma vantagem, porque a gente tem um ensino semipresencial, a gente tem uma licenciatura semipresencial pelo CEDES, né? Foi até dito quando leram o meu currículo, né?
Então, a gente tem um know-how, a gente tem boa parte do corpo docente do ensino presencial atua também no ensino à distância, no ensino semipresencial. Então, esse know-how de organização, do uso das ferramentas, a grande maioria está familiarizado com a plataforma Moodle, é a plataforma que é usada pelo CDE no ensino à distância. Então, os recursos que elas oferecem, as vantagens e desvantagens, correção automática ou não correção automática. Então, isso nos ajudou bastante. Essa experiência do ensino remoto, né, nos ajudou bastante, não nos pegou de surpresa, eu diria assim. A gente não começou do zero, a gente começou com um bom T0 por conta dessa experiência do CEDET, né? A universidade se organizou, mesmo no ensino à distância, tem a questão da avaliação, que é uma questão muito delicada, porque você não sabe se de fato é o aluno que está fazendo, se ele pediu para alguém fazer por ele. Então, essa questão da avaliação do modo tradicional, simplesmente chegar e falar, não, agora eu vou abrir um questionário no Moodle, você tem 3 horas e vamos lá, né? Então, essa é uma questão, se abre câmera, se não abre câmera, se isso é legal, se é legal, se você vai ser processado, se você não vai ser processado, tem todas essas questões. Um consenso que está ocorrendo, e as pessoas estão lá na UF, estão se esforçando, é seguir uma diretiva que a própria universidade deu, e que essa diretiva vem das pessoas que pesquisam na área. Então, ao invés de marcar avaliações em tempos certos, um mês de aula, uma provona, mais um mês de aula, uma provona. Não. O que eles sugerem é que você faça uma avaliação continuada, né? Então, que você dê 1 ou 2 exercícios, né? Para que os alunos façam, entregue, você dê um feedback, marca o que ele errou, para ele corrigir. Então, tem grupos que estão se articulando assim, e o que é bacana é que eu vi que os grupos, de fato, estão funcionando. No presencial, antes da pandemia, você tinha assim, tem 15 turmas de cálculo 1, tem uma equipe, mas a equipe nunca funcionou bem. Tinha um coordenador, mas cada um jogava na sua, né? Nesse ensino à distância, a gente viu como que a situação realmente, né, promoveu a cooperação. Então, já que é para todo mundo, o ensino ficou unificado, as turmas de cálculo estão unificadas, e você dividiu responsabilidades. Então, por exemplo, vamos fazer um rodízio da correção semanal, no feedback escrito semanal dos alunos. Então, isso acho que foi um colorário bom que eu gostei, né? Das equipes estarem mais articulados, trabalhando mais em conjunto, decidindo coisas em conjunto, elaborando as questões, né, as atividades que têm que ser feitas, a escolha da referência de forma mais conjunta, de forma mais comunitária. Eu diria que esse é um resumo da ópera do que a gente tem, né? Não terminamos o semestre ainda, então, terminando o semestre, nós vamos fazer essa avaliação. Uma coisa que eu notei, inclusive nas minhas disciplinas, não é tanto a reprovação, mas é a desistência, né? Os alunos vão desistindo, né? E talvez um elemento para a desistência é que a nossa universidade estabeleceu como lei que até os 45 minutos do segundo tempo o aluno pode desistir, sem que isso não tenha implicação nenhuma em termos de tempo de integralização, etc. Então, o primeiro efeito que eu vi é a questão da desistência. Tem muita gente que começou a fazer as primeiras atividades, mas aí o tempo vai passando, várias disciplinas, e aí eles vão deixando alguns pratos caírem no chão. Ok, e então, para terminar, você avalia como mais positivo ou menos positivo? E matemática, dá para trabalhar EAD? Você tem que se adaptar, Tem vantagens e tem desvantagens. E tem muito que é questão de... Uma parte é questão de costume, outra parte eu diria que não, às vezes é essencial, né? Faz parte da matemática a notação simbólica que ela tem. E a notação simbólica matemática,
eu não sei se vocês já perceberam isso, ela é bidimensional. Quando você escreve em português, você escreve unidimensional, dimensão 1, né? Você escreve assim, né? Matemática, as notações matemáticas, elas vão para cima, para o lado, para a diagonal, para baixo, etc. Então, por exemplo, como que você escreve matemática numa aula remota? Então, quais são as soluções para isso? Então, no ensino presencial, às vezes isso é mais fácil. Você tem lá o quadro, etc. Como tem um quadro, eu estou vendo que o professor Fred tem um quadro branco lá de fundo. Essa é uma alternativa, tá certo? Então, eu diria assim, tem questões que são mais, digamos, essenciais, e tem questões que é de costume, né? Você gravar uma videoaula. É uma questão de costume você gravar falando para o nada, né? Falando para o nada. A universidade aconselhou atividades assíncronas, ou seja, você tentar evitar obrigar de estar todos os alunos naquele horário, porque a internet é dividida com o pai, com a mãe, com o irmão, então tenta fazer coisa assíncrona. Você vai gravar uma videoaula, né, de forma assíncrona, aí você vai lá no Google Meet, e aí assim, né, eu pelo menos sinto muita falta de estar olhando para os alunos e ter um feedback até do rosto, né? Você olha, o cara fez uma sobrancelha assim, você fala, não, eu tenho que reparametrizar, tá certo? Eu notei de imediato que esse aluno não entendeu alguma coisa, né? E aí, assim, isso me dá aflição, isso me dá muita aflição, é uma questão de costume. Aí você vai fazendo, você fala, o William Bonner no Jornal Nacional faz isso desde os tempos, né? Fala para milhões olhando para uma salinha que talvez tenha o cameraman e mais um, né? Você vai se acostumando, né? Então, aquela história, a gente tem que se adaptar, né? O sucesso da sociedade humana é a capacidade que ela tem de se adaptar às situações. Tem coisas que, de repente, funcionariam melhor no modo antigo, mas o modo antigo não dá, porque tem essa pandemia aí, não dá para fazer ensino presencial, então você tenta fazer o melhor dentro do que oferece, do que os recursos que são oferecidos, né? E você tenta conceber maneiras novas, né? Mecanismos novos. Tá? É isso, professor Fred. Isso, muito obrigado pela resposta. Tá? Obrigado. Ok. E, pessoal, alguém mais gostaria de perguntar ao professor Humberto? Só antes de perguntar, professor, eu queria que você me tire essa dúvida, por favor. Sim. Já que você é grande conhecedor da matemática, da história da matemática também. É fórmula de Bhaskara ou não? Então, fórmula de Bhaskara é só no Brasil. Eu descobri que em língua espanhola tem um outro termo, a fórmula de Bhaskara, não sei, em alguns países eu até postei isso no meu Facebook, né? Que, não sei se no México, tem umas barraquinhas que vendem um tipo de torresmo, ou, eu não sei, esqueci o termo técnico. Aí parece que nesses países, em alguns países de língua espanhola, se fala fórmula, acho que é do torresmo mesmo, eu não sei. É uma coisa assim, não sei. Então, cada cultura tem a sua maneira de chamar a fórmula de Bhaskara. Nos Estados Unidos, os livros não chamam de fórmula de Bhaskara. É a fórmula para encontrar as raízes de uma equação quadrática. Não tem o nome de Bhaskara, né? Aqui também, aqui no Peru também. Eu menciono isso porque, bem, minha surpresa foi quando eu cheguei aqui no Brasil, né? Os alunos, eu resolvi a equação quadrática do jeito normal, né? Falava pela fórmula geral, profe, fórmula de Bhaskara, eu nunca tinha falado, na verdade, né? E daí, textos brasileiros, e tem a fórmula de Bhaskara em tudo, né? Mas fora... Pois é. Então, não é conhecido assim, então eu fui perguntar, indagar, e se foi realmente o Bhaskara quem criou essa fórmula, ou coisa assim, né? Mas curiosidades interessantes, né? Faz parte da cultura brasileira chamar de fórmula de Bhaskara. É impressionante como a fórmula de Bhaskara sobrevive na escola, né? Mesmo que a pessoa vai fazer, sei lá, dança, se você conversar com alguém que faz dança, você faz matemática, a fórmula de Bhaskara, né? É impressionante como a fórmula de Bhaskara é onipresente no imaginário popular das pessoas.
O Bhaskara é mais conhecido do que Pitágoras, né? Ah, pois é. Então, pessoal, não sei se alguém mais tem alguma pergunta para o professor Humberto. Eu tenho uma pergunta. Sim, Guilherme, por favor. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, professor Humberto, pela palestra, uma excelente palestra, parabéns. No início, o senhor mencionou alguma coisa sobre o Museu da Matemática, que o INPA estava relacionado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, se ele está em andamento, se já foi concluído. Então, a gente teve um azar danado, porque na hora que a gente estava chegando num consenso, teve aquela crise econômica, e aí fazer um museu da matemática não era uma das prioridades do SESI, né? Quem estava bancando o projeto com dinheiro era o pessoal do SESI, né? Mas para mim foi uma experiência fantástica, porque eu tive contato primeiro com o pessoal do SESI, então ver como assim, aquela história, né? Você conhecer como que outras comunidades veem a matemática é muitíssimo interessante. Então, eu vi como que o pessoal da indústria, né? Que fala assim, como as pessoas que vão trabalhar, os profissionais que eu preciso na indústria, qual a visão de matemática que eles têm. Eles têm ainda uma ação de divulgação da matemática bem forte. Outro contato que assim eu aprendi muito, né, cresci bastante, foi com o pessoal da área artística, né? Então, o pessoal da Super Uber, que fez lá a abertura dos Jogos Olímpicos. Então, a maneira de como as pessoas que lidam com arte, né, com a questão do visual, do som, de como que as pessoas interagem, reagem com as coisas, e assim tentar explicar o que é matemática para esse grupo de pessoas, né? Aprendi bastante também, né? Aprendi uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, né? Então, a gente, assim, na medida que ia elaborando ideias de trabalhar com matemática, a gente sempre colocava uma imagem para ilustrar aquela ideia, né? E aí um conselho que me foi dado pela equipe do pessoal artística, e é um conselho que eu achei que me valeu muito e eu passo para os meus alunos agora, que é do tipo assim, você sempre coloca um elemento humano. Então, digamos, você fez um geoplano, tá certo? Então, tem lá o objeto matemático. O que os artistas disserem, olha, esse objeto só faz sentido se tiver uma pessoa, um ser humano. Então, nem que seja a mão de um aluno, nem que seja a sua mão saindo na fotografia. Isso dá, primeiro, a dimensão humana daquilo, e segundo, dá uma dimensão de escala. Porque, às vezes, se você coloca uma figura sem um referencial, você não sabe se aquilo é um tamanho de uma caixa de fósforo ou é do tamanho de uma quadra de basquete. Então, quando você coloca a mão, os artistas falaram, olha, fica humano, joia, e você ganha uma noção de escala. Quem está olhando sabe o tamanho do que aquilo tem. Então, assim, foi uma experiência ótima trabalhar. Espero que a pandemia passe, espero que a crise econômica passe e que a gente tenha um museu da matemática aqui no Rio de Janeiro melhor do que tem lá em Nova York. Verdade, né, professor? O negócio é motivar e divulgar a matemática, é uma ciência tão digamos, bela. E nesta tarde tem unido tanta gente que é amante da matemática, né? Vou fazer uma propaganda, né? Não sei se vocês sabem, o INPA, junto com a Sociedade Brasileira de Matemática, estão confiantes de que a pandemia vai passar, tá certo? Que vai achar uma vacina, e eles estão pensando para o ano que vem, em meados do ano que vem, promover a segunda edição do Festival da Matemática. Não sei se vocês já ouviram falar do Festival da Matemática. Se não ouviram, procuram no Google Festival da Matemática. Então, o primeiro festival foi em 2017, foi na escola SESC, né, e na escola Eleva. Foram 4 dias de eventos com atividades da comunidade. Então, tinham eventos gerais, tinham, assim, pessoas vindo de Portugal, gente famosa, mas o grosso eram pessoas assim como a gente, oferecendo oficinas, oferecendo atividades para o grande público. E, assim, público em geral, avó, pai, mãe, tia, vindo na escola SESC, entrando num labirinto cheio de coisas de matemática para interagir, né?
e trabalhar. Então, eles estão querendo fazer o Festival da Matemática, a segunda edição, no ano que vem. Vai ser num lugar belíssimo no Rio de Janeiro, que é a Marina da Glória, uma visão belíssima, pertinho do aeroporto, e estão aberta a submissão de atividades. Então, se você tem uma ideia, né, digamos assim, você tem um stand onde você tem materiais ou atividades ou algo que você acha que consegue, com isso, mostrar o que é matemática para o grande público, o edital está aberto, tá certo? Procurem lá no site do Festival da Matemática as regrinhas, né? E a ideia é justamente do INPA e da SBM promover, né? A ideia é que se fizesse todo ano esse Festival da Matemática, é uma maneira de sensibilizar o grande público, né? Público leigo, sobre o que a matemática é, que foi o tema do nosso encontro de hoje, né? Certo, professor. Então, alguém mais, pessoal, gostaria de... professor, vai ser na Glória, né? Que tem uma bela visão de Niterói. Sim! Ali é pertinho do Museu do Amanhã. Espero que a pandemia passe, né? Porque se a pandemia passar, acharem vacina e tudo certo, talvez eles adiem um pouco. Eu já conversei lá com o pessoal. Talvez, assim, eles colocaram maio, mas tem um plano B de deixar um pouquinho mais para frente. Mas, assim, se acharem a vacina, o lugar é fantástico. De lá você conhece o Museu da Manhã, conhece o Aquarrio, a visão é belíssima, é bem localizado, dá para ir de ônibus, metrô. Então, assim, é bem bacana para participar, para visitar. E, assim, se vocês têm alguma coisa, têm alguma ideia bacana, né, para levar lá, submetam o trabalho de vocês, olhem lá o edital, né? Bacana. Bem, então, pessoal, se ninguém mais quer fazer alguma pergunta, eu agradeço realmente a participação do professor Humberto por nos brindar sua tarde quase completa, né? Para nos deleitar sobre o que é a matemática e, no final, que cara tem, né? E explicar o porquê o gato apareceu. Isso. Então, pessoal, agora sim, eu vou pedir para todo mundo liberar o microfone e vai fazer uma batida de palmas para o professor Humberto pela excelente palestra que ele fez. Tá, pessoal? Obrigado. Obrigado. Professor, valeu. Muito obrigado. E assim, professor, eu espero que a futuro, né, possa também participar novamente neste pequeno... Sim. Convidando, a gente vem. Oi? Convidando, a gente vem. Sim, não, faz sempre o convite. E talvez alguma vez aí na Glória, né? Isso. Beleza. Vuoi levarmi a pipa tetraedrica, professor Humberto? Isso. Foi em 2017. Tem gente que empinou lá a pipa na escola Sesc. Ela voa, de fato. A pipa do Grambel. Excelente. Bom, boa tarde, pessoal. Valeu, então, hein? Muito obrigado. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Grande abraço. E muito obrigado a todos os participantes. E espero que a semana que vem vai ter mais live. Desta vez a professora Fernanda vai apresentar sobre o cubo mágico e como resolver o cubo mágico. Então, esperamos a presença de todos vocês e acompanhem no nosso canal, no Facebook e no YouTube, que para maiores informações. Tá, pessoal? Não esqueçam de preencher a lista de presença que está do lado, que eu estou colocando agora um pouquinho, tá? Para gerar a certificação respectiva. Por mim e pela parte do grupo de Mate Web, o professor Michael, os alunos Guilherme, Eduardo, André, Luísa. Tá? Eu agradeço a presença de todos vocês e até a próxima. Tá? Tenha uma ótima tarde. Até mais, pessoal. Obrigado aí. Até mais.